tem a liturgia, então você vai passando, eu vou estar olhando. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós ficamos felizes de estar na casa do Senhor nessa noite para cultuá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo e fazer isso, né, em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós ficamos aí alegres por você estar aqui, né? Entramos à noite aí com um pouco de chuva, a notícia de alguns irmãos doentes, né? Mas nós estamos aqui para prestar esse culto a Deus. Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus. Antes nós vamos orar, queria pedir que você ficasse de pé. E depois nós vamos abrir a Bíblia em Tito, tá? Mas vamos orar primeiro. Vamos clamar ao nosso Deus, invocar a sua presença. Querido Deus e Pai, nós estamos reunidos na Tua casa nessa noite, como igreja do Senhor, como filhos Teus, filhos amados, queridos do Senhor. E sabemos, ó Deus, que mesmo diante das nossas imperfeições, Tu é o Deus que nos assiste nessa hora, o Deus que quer ser adorado, que quer ser engrandecido. E nós estamos aqui, Senhor, para Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos aquieta na Tua presença, que o Teu Espírito Santo nos encha de alegria, de paz, Senhor, e que possamos, Senhor, cultuar ao Senhor, e também ao mesmo tempo ser edificado pela Tua palavra, e que o Senhor tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações, e nos corações daqueles, ó Deus, que ouvirão, ou que verão e ouvirão esse culto. Nós oramos grato em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar e vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito está antes de Hebreus. Tito, capítulo 2, o versículo 14. Creio que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Amém? Meus irmãos, Paulo está ciente e consciente do que Cristo Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Essa palavra redimir quer dizer que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, preço de sangue. O que era necessário eu fazer, que eu não tinha condição de fazer, nem você, Cristo fez por nós. Então Ele morreu, não é? Então Ele diz, Ele deu a si mesmo por nós, por vontade própria, por vontade da Trindade, né? Cristo se entregou pela graça, né? Então Ele se deu por nós, a fim de nos redimir. Tinha um propósito, o propósito foi esse, não tem outro propósito. O propósito foi pagar pelos nossos pecados e nos redimir da iniquidade, né? Que é pecado aí, e purificar também. Quer dizer, além de purificar, de redimir dos nossos pecados, também foi para nos purificar, para nos lavar, para nos limpar de toda sujeira. E outro propósito aqui é que foi para si mesmo. Então, Ele nos limpou, nos perdoou para si mesmo. Nós somos de Deus, amém, queridos? Nós somos do Senhor. Mas ainda aqui, né, dá até um sermão aqui, né, porque dedicado à prática das boas obras. Então, todo crente salvo foi limpo, foi purificado, foi perdoado para a prática das boas obras. Quem faz as boas obras realmente é o salvo, né? Mas, querido, esse momento é um momento da gente refletir sobre o que Cristo já fez por nós. Mas também é um momento de refletir sobre o homem
a mulher que ainda está aqui nesse mundo, que ainda está sujeita ao pecado, de olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque mesmo com todo o teu sacrifício lá na cruz, ainda estou sujeito ao pecado, ainda posso desobedecer, ainda posso errar, não é? Então eu queria que você, nesse momento, pudesse curvar sua cabeça, e pudesse orar ao Senhor, confessar o seu pecado, pedir o perdão de Deus nesse momento, e ser grato a Deus por essa obra redentora de Cristo. Ó querido Deus, nós não temos palavras para te agradecer. Nós não temos, Senhor, palavras que possa, Senhor, substituir a alegria que nós temos no nosso coração, para te dizer muito obrigado, porque esse preço foi muito alto. Esse preço custou a vida do teu filho, Pai. E ele se entregou por livre e espontânea vontade, ele quis se entregar por nós. Ele quis derramar o seu sangue para aplacar a culpa que existia sobre nós. E a ira de Deus foi aplacada sobre nós quando o seu sangue foi derramado, quando a sua vida foi entregue. E nós fomos perdoados e purificados. Mas, Senhor, ainda causa tristeza ao nosso coração. Sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos nesse mundo, ainda estamos sujeitos ao pecado, somos tentados. A nossa carne milita, o teu espírito milita contra a nossa carne, porque nós somos ainda fracos, Senhor. E é por isso que nós reconhecemos diante de Ti que nós somos pecadores. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça todo dia, das Suas misericórdias nos sustentando, nos levantando, nos pondo de pé. E o que nós temos para Te dizer, Senhor, nessa hora é: perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e nos purifica. E nós queremos agora, Senhor, estar limpo aos Teus olhos, para Te adorar, para Te glorificar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Queridos, eu creio que nós não temos hoje visitante, né? Aí pela primeira vez, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Aí no livro do profeta Isaías, texto lindo, né? Capítulo 40, de 12 a 31. Queria que você não só lesse esse texto, mas que você prestasse atenção no que você vai ler. A forma que Deus, não é, fala aí, a forma que Deus se manifesta, a forma que Deus fala aí da sua majestade, né? Da grandeza do seu poder. Então vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura. E eu quero convidar o presbítero André para fazer essa leitura junto com a igreja. Eu vou ler os versículos pares e vocês lerão os ímpares, tá? Junto. E vamos ler, irmãos, com calma, compassado, para que você possa ler junto, né? É muito bonito quando a igreja consegue ler junto, né? A palavra de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se acolheu para que lhe desse compreensão? Se aconselhou, tá? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem o pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com
que imagem vocês os podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso? Desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu tremo diante desse texto, porque a gente às vezes se coloca num texto e diz assim: olha, Deus falou com Jacó, Deus falou lá com o povo de Israel, pecador, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, nós somos pecadores, nós também erramos como errou esse povo. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos questionando a política, questionando, não é, as autoridades, questionando às vezes certas situações na igreja, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não perde nada do seu controle, não é? E Deus, usado aqui Deus usando a boca do profeta, faz várias perguntas sobre ele mesmo, só para chegar no fim e dizer aqui, trazer uma palavra de consolo. Porque ele diz assim: ele fortalece quem? O cansado. Multiplica as forças aquele que não tem mais vigor. Querido irmão, você que está em casa, que não tem mais vigor de sair daí para vir para a igreja, levante-se. É Deus que dá o vigor, é Deus que levanta o cansado, o medroso, é Deus. Não estou falando com aquele que está doente, que não pode vir à igreja, mas aquele que perdeu o vigor, que perdeu o ânimo, né? E depois ele diz aqui, olha: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Uma figura aqui, não é do cansaço, mas ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor, agora seja jovem ou seja idoso, né? Seja a idade que for, se você espera no Senhor, renova o quê? As suas forças, meus irmãos. E aqui eu quero dizer para você que pode ser força física, pode ser força espiritual, porque tudo provém de Deus. É Deus que renova, é Deus que levanta você. É Deus que está chamando você para adorá-lo, para se voltar para Ele, para se levantar. É Deus. E Ele diz aqui que esse que espera no Senhor
renova as suas forças, sobe como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então que Deus aplique essa leitura no nosso coração, que nós possamos adorar o Senhor nessa certeza da grandeza que o Senhor é, da grandeza do que o Senhor faz também, porque são muitas bênçãos que nós temos recebido do Senhor, e é isso que nós vamos dizer nesse hino, né? E você que veio preparado para adorar o Senhor com seus dízimos e oferta, pode estar fazendo essa entrega enquanto cantamos. Eu vou ter que cantar e vou ter que tocar, agora eu não sei como é que eu vou fazer com o microfone. Obrigado. Vamos cantar então, irmão, bem animado esse cântico, exaltando e glorificando o nosso Deus. Se Davi das vagas procelosas. Tá ligado, não? Todinho só. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento joga todo vão, quantas muitas bênçãos desejam de uma vez, e verão surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizer quantas são, recebida da divina mão, dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido todo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus. A voz saiu, mas o violão totalmente desafinado. Meus irmãos, nós vamos orar
agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? O Senhor tem nos abençoado, e estarmos aqui é motivo dessas bênçãos que nós temos contemplado do Senhor, tá? Então vou pedir que o nosso irmão Diogo esteja orando, né? Fazendo essa oração de gratidão ao nosso Deus, e que possamos também estar agradecendo juntamente com ele, pelo sustento também que Deus tem dado à igreja, né? Pelos irmãos que têm contribuído. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na casa do Senhor, nesse momento de poder devolver tudo aquilo que o Senhor proporciona para as nossas vidas, através dos dízimos e das ofertas. Obrigado por cada irmão que tem ofertado e contribuído para a sua obra. Que o Senhor dê discernimento e sabedoria para os homens que estão administrando todos esses recursos, para que esses recursos sejam destinados, Pai, para a sua obra, para a glória do seu nome, Senhor, para que as pessoas percebam o agir do seu Espírito Santo dentro dessa igreja, para que nós possamos ser cada dia mais santificados pelo seu nome aqui, Senhor, para que nós possamos glorificar o seu nome, agradecido, honrado pelo privilégio que o Senhor tem dado em nossas vidas. Nós gostaríamos de agradecer a cada irmão que está aqui hoje, também gostaríamos de agradecer por aqueles irmãos que não conseguiram vir por algum motivo, que o Senhor revigore cada dia mais os seus espíritos, Pai, para que eles possam sentir a sua presença, a necessidade de estar na sua casa, em comunhão com todos os irmãos. É através do Espírito Santo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, vocês podem se assentar. Nós temos alguns motivos de oração, o presbítero André depois vai estar intercedendo. O presbítero Jean já tinha nos informado mais cedo que não estava bem, aquelas crises que ele tem, né, do estômago, né, de enxaqueca. E já agora, entrando à noite, o presbítero Rafael não passou bem também, creio que deve ser uma virose, né? E me falaram de uma virose que está aí na cidade, né? E por isso os dois presbíteros não estão aqui com as suas esposas. Nós vamos interceder pelos nossos irmãos. O nosso irmão Evandro, que é pai da nossa irmã Luana, começou a quimioterapia, tratamento lá em Barretos, né? E como nós já informamos a igreja, a situação é bem complicada, mas para Deus não é impossível, né? Então vamos continuar orando, conversando com a nossa irmã agora, que ele está se sentindo um pouco mais forte, né? Depois das medicações. Então vamos continuar orando por ele, pelos seus familiares. Continuar orando pelo irmão Paulo, né? Paulo César, pela cirurgia, né? Que ele precisa imediatamente, irmão, fazer. Essa semana ele informou a piora que ele teve na coluna, né? Teve que voltar médico, fazer ultrassom, exames, mudar a medicação, né? E ele não pode fazer a cirurgia da coluna antes de fazer a da perna. Uma coisa depende da outra. Então nosso irmão tem passado aí por momentos muito difíceis, né? E que nós possamos continuar em oração pelo nosso irmão. Essa semana também estive lá visitando a irmã Aniele, com o irmão William, né? A Aniele continua ainda em recuperação, está ainda no período aí, né, de dieta médica, mas está se recuperando bem, agradecida ao Senhor. Então vamos continuar orando pela nossa irmã, né, por a sua família, tá? Esses são assim os pedidos mais imediatos que eu estou lembrando, né? Vocês sempre precisam trazer para mim esses pedidos, né? Também quero agradecer a Deus pela a minha esposa que foi aprovada no TCC, né? Não saiu aquela nota esperada ainda, né? Mas graças a Deus foi aprovada. E a gente quer aí, já que a gente intercedeu, né, domingo passado, agradecer a Deus aí nesse período de intercessão. Irmãos, orar pela igreja, né? Nós estamos vendo aí quantas pessoas hoje que ficaram em casa, que poderiam estar aqui. Irmão, sempre vai ter uma desculpa para não estar na igreja. Para a gente encontrar uma desculpa é muito fácil, né? Uma doença, uma viagem, né? Um motivo realmente justificador, tudo bem, mas hoje é dia do Senhor, é dia de você estar aqui louvando e buscando ao Senhor, né? Nós estamos chegando, meu irmão, naquele tempo que a Bíblia diz, se possível, até os eleitos vão ser enganados. Não é possível, né? Mas é o tempo de realmente ver quem está comprometido com o Senhor.
E a minha oração e a nossa oração nessa noite é para que Deus levante a sua igreja, né? Para que Deus desperte aqueles que estão cansados, afadigados, né? Para que se levante, para que volte, né? Eu fiquei preocupado, irmão, porque em algumas visitas que eu fiz, algumas pessoas estão dizendo assim, não, mas eu vou esperar a terceira dose da vacina, eu vou esperar a coisa acalmar mais para me voltar para a igreja. Irmão, pessoa vai para o mercado, vai em farmácia, vai para o centro da cidade, naquela vuvuca que tem lá, tem dia. Pessoa viaja em ônibus, viaja de avião, pessoa convive com a família direto, mas não pode vir conviver na igreja, na comunhão da igreja. É um tempo difícil. Então a gente precisa orar para que Deus tenha misericórdia, mesmo da igreja do Senhor. Não é? Porque a igreja precisa de você, aqui adorando, buscando, né? Para que você pregue o evangelho, para que outras pessoas cheguem aqui, e também precisa que você esteja aqui contribuindo, né? Participando, né? Dessa igreja. Então nós vamos orar. Eu quero convidar você para esse momento se ajoelhar, se for possível. Nós vamos clamar ao nosso Deus juntos, com o presbítero André. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós aqui no seu dia hoje, Senhor, nos juntamos para, como Assembleia dos Santos, te adorar. Cultuar teu santo nome, Senhor, ler a tua palavra, ouvir a tua ministração, louvarmos juntos em cânticos, em expressão de agradecimento. Senhor, e também interceder como nós fazemos neste momento. Nós clamamos pela vida do presbítero Jean, que tem vários problemas de saúde, que ele tem um problema no olho, toma muito remédio e acaba ficando ruim do estômago. Eu sei bem o que é isso. Tem misericórdia da vida dele, Senhor. Abençoa para que ele possa ser restaurado, revigorado de toda a sua saúde, conforme a tua vontade. Também o presbítero Rafael se acometeu hoje ao final da tarde de um problema intestinal, talvez por causa de uma virose. A virose tem chegado na nossa cidade e atrapalhado muitas pessoas. Nós sentimos falta desses irmãos e também por isso pedimos que o Senhor abençoe a vida dele. Que a Dayara não pegue essa virose, Pai, livra do mal, e que o Rafael seja curado o mais rápido possível. Nós clamamos pelo nosso irmão Evandro, Senhor, que está fazendo o tratamento contra o câncer. Não deve ser fácil lidar com isso, a família deve se preocupar bastante, tem que cuidar, tem que ajudar a cuidar da mente e do corpo do nosso irmão. Abençoa-o, Senhor. Fortaleça-o em seu espírito, fortaleça em sua mente, o seu coração, para que ele não se desamine, para que ele não desista. Porque o morrer é lucro e o estar conosco é Cristo, Senhor. O viver é Cristo. Abençoa-o, preparando-o para todo esse tratamento. Abençoa todos os medicamentos, médicos, enfermeiros, todos aqueles que vão participar desse tratamento do nosso irmão. Também me lembro da questão cirúrgica da dona Domira, Senhor, que, se eu não me engano, esse mês agora já vai ser preparada para fazer a cirurgia. Senhor, ela tem sofrido muito com essa questão da cirurgia, é uma coisa que para ela é muito ruim, tanto para o corpo quanto para a mente, Senhor, mas não tem outra escolha segundo os médicos. Mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Não só fazer as coisas fora da cirurgia, mas também abençoar e tranquilizar o coração dela para que ela faça a cirurgia. Nós não indicamos como o Senhor deve agir, mas nós clamamos a tua misericórdia para que o Senhor age. Abençoa a vida dela, Senhor, a preparando para tudo o que há de vir. Abençoa o nosso irmão Paulo, Senhor, que muito tem feito falta aqui na nossa igreja. A situação dele tem se agravado a cada dia, e por isso nós clamamos pela vida dele. Senhor, nós te pedimos um milagre. Talvez não um milagre sobrenatural, Pai, mas um milagre para que a situação está tão complicada que precisa de um milagre para fazer as cirurgias. Cuida dele, Senhor. Abençoa a vida dele. Prepara todos os trâmites para que ele possa, Senhor, fazer essas cirurgias, esses tratamentos, porque conforme o tempo vai passando, cada coisa mais vai piorando na saúde dele. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa a irmã Aniele também, que se recuperou. Graças ao Senhor, ela conseguiu fazer a cirurgia. Graças ao Senhor, ela está se restabelecendo. Ainda falta um pouco
de cuidado, mas logo ela estará bem. Abençoa ela e prepara não só ela, mas o William e o Felipe para o retorno aqui para a nossa igreja, para juntos cultuarmos ao Senhor. Nós somos muito agradecidos, Senhor, pela conclusão da faculdade da Cleia. A Cleia tem se esforçado, se esmerado, batalhado para ser uma excelente aluna e um instrumento da Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la e honrá-la de tal modo que ela possa carregar o Teu nome na profissão. Que ela não precise necessariamente abrir a Bíblia e falar para as pessoas, mas que o coração dela transmita isso, que os lábios dela clamem a Sua verdade, Senhor, até mesmo no trabalho. Que se faça a distinção do trabalho e da espiritualidade, Senhor, mas nós somos cristãos em tempo integral. E eu sei que o Senhor há de preparar ainda mais a vida dela para que ela faça a Tua vontade. Senhor, nesse momento nós intercedemos também pela nossa igreja. Senhor, hoje, por causa de talvez uma chuvinha, muitos não vieram. Nós não somos feitos de açúcar, Senhor. Não somos feitos de tapioca. Não somos feitos de nada que derreta por causa de algumas gotas de água. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se não for pelo Teu Santo Espírito, nós não conseguiríamos. E pelo Teu Espírito eu peço e clamo que o Senhor faça com que esses nossos irmãos venham para cultuar ao Senhor. Está no próximo domingo, na reunião de oração, na EBD, ou até mesmo visitando os outros irmãos durante a semana, entrando em contato. Senhor, eu sei que muitos não vão resistir esse período, Senhor, porque também o Senhor tem feito uma peneira na Tua igreja. Mas, Senhor, aqueles que são Teus, aqueles que o Senhor selou com Teu Santo Espírito da promessa, que o Senhor, ó Deus, elegeu desde a fundação do mundo, restaura, dê forças e revigora, para que eles possam voltar o mais rápido possível, porque não existe um cristão, um crente, que não participa da igreja. Aquele que não ama sua noiva, Senhor, não ama o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não está com a igreja, não está em Cristo, e por isso não pode, Senhor, receber a promessa da salvação. Então ajuda nossos irmãos, Senhor, a entender a necessidade da comunhão entre os santos, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas como congregação e que aos poucos, segundo a Tua vontade, nós possamos voltar a abrir as nossas reuniões e nossos trabalhos, Senhor, de uma maneira não só interna, mas também para a nossa cidade, para o nosso bairro. Porque afinal não estamos aqui só para ficar dentro de 4 paredes, mas também estamos aqui para ir e pregar o Teu Evangelho e fazer discípulos como o Senhor tem nos mandado. Assim nós oramos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por podermos orar e confiar naquele que responde às orações, né? E no Espírito Santo que tem o poder de adentrar o nosso coração, transformá-lo, né? E bom, nós vamos ter um período de louvor. Convidar o conjunto, né? Nós vamos cantar alguns cânticos e aproveite para dizer para o Senhor o quanto você o ama, né? Nós fazemos isso em adoração, quando nós louvamos ao nosso Deus, que é digno, né, de receber a nossa adoração. Graça e paz, igreja. Continuamos nosso culto, louvando ao nosso Deus. 1, 2, 3 e...
para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Mostrou o quanto és fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Meus irmãos, nós chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Mesmo assentados, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 29, até o capítulo 3, o versículo 1. Na verdade, o tema dessa mensagem, ela vai desde o versículo 29, até o versículo 24, ou até o final do capítulo 3. Mas nós vamos ler hoje só o versículo 29 do 2 e o versículo 1 do 3:1, tá? Porque nós não temos como pregar esse capítulo todo no culto. Até tem, mas um resumo que vai deixar muito a desejar. Nós estamos pregando expositivamente. Então, para nós ganharmos tempo, nós vamos ler apenas o versículo 29 do capítulo 2 e o versículo 1 do capítulo 3. A palavra de Deus nos diz assim: se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já oramos, cantamos, intercedemos, agradecemos, mas agora, Senhor, é o horário, o momento de alimentarmos, Senhor, com a pregação da Tua Palavra. Pai, abre os nossos ouvidos, abre nosso coração, dá-nos sede de Deus, sede da Tua Palavra. Pai, fala comigo, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, com todos aqueles que ouvirão essa mensagem ou que estão ouvindo do outro lado da câmera. Ó Espírito Santo de Deus, no Teu poder, manifesta da Tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu e você, todos nós, nascemos em uma família. A palavra família enche o nosso coração de alegria, mesmo que ela esteja distante ou perto. A família, ela é formada por pai, mãe e irmãos. Pai, mãe e filhos, mas você fazendo parte é pai, mãe e irmãos. O plano de Deus para nós, desde o princípio da criação, foi para que nós cresçamos em família. E da mesma forma acontece para todos nós que nascemos de novo na família de Deus, agora como cristãos. É a nossa família da fé. Deus tem o mesmo projeto para que possamos estar em família. Segundo a Bíblia, eu e você, nós nascemos como criaturas de Deus, e não como filho de Deus, no sentido aqui espiritual. O que isso significa? Que todos os seres humanos são criaturas de Deus, porque foram criadas por Deus, mas nem toda criatura é filho de Deus. Filhos são somente os que creem em Jesus e recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que creem em Jesus. E aqui vem uma pergunta para você: você se considera um filho de Deus? Você é de fato um filho de Deus? Você sente essa confirmação no seu coração de que você é filho de Deus? Há uma expressão lá no livro de Hebreus que diz que nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. E filho tem um carinho especial de Deus. Meus irmãos, no texto da mensagem de hoje, João continua
com o teste do verdadeiro cristianismo. Essa é a defesa principal dessa primeira carta. João se preocupa com que a igreja conhecesse entre eles os verdadeiros cristãos e conhecesse também quem eram os verdadeiros mestres da palavra de Deus. A mensagem dessa carta, como nós já conhecemos, já falamos diversas vezes até aqui, aborda o caráter moral, mas aborda também a percepção, não é, social e a pureza de vida que cada crente deve desenvolver na sua vida cristã. João, aqui agora, ele retorna ao teste moral, respondendo à pergunta: quem são os verdadeiros filhos de Deus? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? O ensino bíblico sobre os filhos de Deus chamamos de doutrina da adoção. Preste bem atenção, esse ensinamento sobre os filhos de Deus, nós chamamos a doutrina da adoção. O símbolo de fé da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da salvação. Confissão de fé, capítulo 12, aliás. Irmãos, mas voltando aqui ao texto, só para vocês entenderem a doutrina da adoção, eu citei aqui a confissão de fé. Mas voltando para o texto, no versículo 29, diz o seguinte, ele inicia o versículo, João falando o seguinte: se sabem que ele é justo. No primeiro momento que nós lemos esse versículo, nós podemos ter o entendimento que João se refere a Jesus como justo, porque ele já havia falado de Jesus como justo na carta. Podemos até afirmar que esse versículo está ligado com o ensino do primeiro versículo desse capítulo, quando diz lá: meus filhinhos, escrevam estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Porém, quando continuamos a leitura do versículo, nesta versão nova da Almeida, já temos o entendimento correto que se refere a Deus o Pai. Porque aqui reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? De Deus. Então, nesse versículo, João está falando de Deus como justo. Não estou aqui tratando a questão da Trindade, porque Deus é um só, nas três pessoas, a mesma essência, mas aqui está se referindo agora ao Deus Pai como justo. Nas demais versões, não vai ter a palavra Deus lá. Então, dificulta o entendimento. Por isso que eu estou trazendo essa explicação para você aqui. Na versão Almeida, na nova Almeida que nós estamos usando, já coloca Deus aí. Depois você pode conferir em casa. Não é? Mas, meus irmãos, o fato é que aqui há uma ligação com o versículo seguinte. O versículo 29, ele está ligado com o versículo 1 do capítulo 3. Por isso que nós estamos fazendo esse corte aí, tá? Para que você possa entender a sequência do assunto que o apóstolo João está fazendo. E o versículo 1 diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz: de fato, de verdade, nós somos filhos de Deus. Por essa razão,
o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Quem não conheceu é Jesus. Aqui, irmãos, os crentes eleitos são chamados por João e são chamados na Bíblia de filhos de Deus e nunca de filho de Cristo. Então, é só uma correção já para a gente entender. Na Bíblia, em toda a Bíblia, nós somos chamados de filho de Deus e não de filho de Cristo. Então, por isso que eu estou colocando essa explicação aqui, que no versículo 29, João está colocando Deus como justo. E o mesmo Deus que é Pai, um Deus que tem filhos. Tá? João, nesta carta, faz referência no capítulo 3, o versículo 9, no capítulo 4, o versículo 7, no capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 4, de que nós somos filhos de Deus. Você pode depois conferir. Então, o verbo que ele usa aqui, ser nascido de Deus, implica a existência de um pai e de um pai que tem filho, que tem filhos, né? Então, crente aqui, para João, é nascido de Deus. Deus é o nosso pai. E daqui vem o nosso tema da mensagem: os verdadeiros filhos de Deus. Porque se João está aqui na carta tentando provar quem são os verdadeiros cristãos, agora ele vai tentar provar quem são os verdadeiros filhos de Deus. Então o apóstolo João qualifica quem são esses filhos de Deus. Então a nossa pergunta é: quem são eles? Quem são eles? Meus irmãos, a primeira resposta que nós vamos encontrar está no versículo 29. Quem são esses filhos? São aqueles que sabem que Ele é justo. O verdadeiro filho de Deus sabe que Deus Pai é justo. Tá? O versículo continua: reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mas isso aqui nós vamos para frente. Por enquanto, nós temos que entender que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que conhecem a Deus. Então João faz questão aqui de esclarecer. A ideia aqui é que aqueles irmãos e aquelas irmãs da igreja da Ásia sabiam por intuição e conhecimento absoluto que Deus é justo. João havia nesta carta declarado sobre a justiça de Deus no capítulo 1, versículo 9. Quando ele diz lá: se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. João faz essa afirmação baseado na morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Porque a justiça de Deus estava sendo satisfeita ali na pessoa de Cristo. Então Deus é justo. Aqueles irmãos tinham conhecimento da justiça de Deus desde as suas conversões. Eles foram discipulados como foi você e eu. Eles sabiam que Deus era justo. Eles haviam sido doutrinados sobre a doutrina de que Deus é justo na aplicação do sangue de Jesus Cristo sobre os nossos pecados. E é por isso que João escreve, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Mas, meus irmãos, Cristo carregou sobre o madeiro os nossos pecados. O castigo dos nossos pecados estava sobre Ele. Deus aceitou a justiça de Cristo ao morrer sem pecado por nós. O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem mácula. Deus está cumprindo e cumpriu, a sua aliança, a sua promessa de perdoar os nossos pecados através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E aí Ele nos declara justo. Então Deus é justo. Deus cumpre as suas promessas. Aqueles irmãos haviam conhecido a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, tinham sido doutrinados pelos apóstolos, sabiam que Deus é justo em todos os seus feitos. Eles tinham essa certeza e se mantinham firmes na fé. Aqueles que se desviaram, que se afastaram, é porque não eram filhos de Deus. Esse é o entendimento que nós temos que ter aqui. Então João está escrevendo e diz: olha, vocês que são verdadeiros filhos de Deus, sabem que Deus é justo. E vocês não vão se desviar. Vocês não vão seguir os falsos mestres. Porque vocês sabem
que Deus é justo, que Deus é perfeito, que Deus cumpre as suas promessas. Amém, queridos? Nós temos que ter essa convicção nos dias de hoje. Diante de tantas heresias, diante de tantas teologias, diante de tantos ensinos que procuram nos afastar de Deus, de Cristo. Mas o apóstolo João qualifica então quem são os verdadeiros filhos de Deus. Quem são eles? Aqueles que conhecem a Deus, sabem que Ele é justo. E em segundo lugar são aqueles que nasceram de Deus. Preste atenção, o versículo 29 diz: se sabem que Ele é justo, conhecem já, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Irmão, de imediato você precisa entender que você só vai praticar a justiça se você realmente é filho de Deus, se você é nascido de Deus. O nosso irmão maior é Jesus Cristo. Ele viveu uma vida justa entre nós, sem pecado. Amém por isso? Nós temos que olhar para Cristo. Então João, nesse versículo, e no contexto da sua carta, ele fala da regeneração. Ele fala do novo nascimento. Isso quer dizer que Deus soberanamente concedeu ou concede vida espiritual ao pecador que nasce morto nos seus delitos e pecados. Todo o estado do homem, criatura, criado por Deus, nasce em pecado. Está em trevas. Isso precisa ficar claro no seu entendimento. Tá? Então, de forma soberana, Deus concede vida espiritual aos pecadores, que quando creem em Jesus, não é? Passam agora a serem perdoados e nascidos de Deus, nascido em Cristo. Já falamos que nascemos como criatura de Deus, mas nos tornamos filhos pela fé em Cristo Jesus. Olha o que João diz lá no Evangelho, capítulo 1, 12 a 13. Ele diz: mas a todos quanto receberam a quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu Jesus como seu Salvador, recebeu, né, aí o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você é filho de Deus porque você é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Portanto, querido, os pecadores regenerados são chamados de nascidos de Deus e filhos de Deus. Tá? E filhos de Deus. Agora, os não regenerados nasceram apenas do homem, ou seja, da humanidade, da vida de Adão. Você sabe o que significa o nome Adão? Filho de Deus. Mas nós somos descendentes agora de Adão, nascido em pecado. Lucas 3,38. Então agora nós fazemos parte da humanidade de Adão. Deus é Pai de todos os homens, no sentido de ser o Criador de todos. Nesse sentido, Ele é Pai de todos os homens. Mas no sentido restrito, Deus é Pai como Salvador daqueles que na sua soberana vontade Ele escolheu e chamou. Então, são os que creem em Jesus e o receberam como seu único e suficiente Salvador. São os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles irmãos tinham conhecimento da justiça de Deus. E agora, com esse conhecimento, eles deveriam agora praticar a justiça, porque eles são nascidos de Deus. Você e eu só praticamos a justiça por sermos nascidos de Deus. E aqui tem duas coisas importantes para nós sabermos. Em primeiro lugar, é importante sabermos que aqui não se trata de obras de justiça que possam justificar o homem ou a mulher diante de Deus. Queridos, no meio cristão, principalmente no meio reformado, nós estamos sempre repetindo Efésios 2, versículo 8 e 9. Que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, que também não é nossa, é dom de
de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então preste atenção, é importante sabermos que aqui não se trata da justiça que possa justificar o homem ou a mulher. Mas, em segundo lugar, é importante sabermos que o sentido aqui do cristão praticar a justiça é porque ele já foi justificado pelo sacrifício perfeito de Cristo, e agora eu e você, nós estamos habilitados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e por sermos nascidos de novo, agora somos participantes da natureza do Pai. Olha só, e por esse motivo, nós nos esforçamos para fazer o que é correto, mas na dependência total de Deus, na dependência total da palavra de Deus, na dependência total do Espírito Santo. A palavra de Deus, que é a palavra nos santifica, que o Espírito Santo nos santifica. Então nós vamos nos esforçar para fazer o que é justo, de conformidade com os mandamentos de Deus, e de acordo com a Bíblia, que é um manual, que tem os preceitos de Deus para a nossa formação. E agora nós vamos procurar viver de acordo com o padrão de Deus, com os valores de Cristo. E claro, sendo santificado pelo Espírito Santo. Mas você já está justificado diante de Deus. Amém, queridos? Mas João está interessado que aquelas comunidades, aquelas igrejas pudessem entender essa razão. Então o apóstolo João qualifica quem são os verdadeiros filhos de Deus. Quem são aqueles que sabem que Deus é justo, aqueles que são nascidos de Deus. Em terceiro lugar, são aqueles que precisam perceber a grandeza do seu amor. Veja que o versículo 1 começa dizendo: vejam, observem, olhem, que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E ele diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqueles irmãos e aquelas irmãs estavam certos, ali das igrejas que João está escrevendo, que nasceram de Deus. Porém, eles precisavam sempre perceber a grandeza do amor de Deus. Meus irmãos, isso é algo muito de grandiosidade para o nosso momento que nós vivemos. Quantas pessoas têm esquecido o amor de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo: observem, olhem para o amor de Deus. O apóstolo está maravilhado pelo fato de sermos filhos de Deus, pelo fato de sermos nascidos de Deus, e por esse motivo ele convida a todos os regenerados, a todos os santos, a todos os salvos, para que percebessem a grandeza do amor de Deus. Para João, o grande amor de Deus equivale ao fato dele ter enviado o seu Filho Jesus, seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para ser o nosso substituto na cruz e morrer pelos nossos pecados, e nos fazer filho de Deus, do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Conforme ele escreve lá no capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Se você puder, abra sua Bíblia lá. Capítulo 4, 9 e 10. João não só fala aqui, mas todo o contexto da sua carta está mostrando essas verdades. E olha o que ele diz lá, 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus. Olha, quando João está dizendo, vejam o amor do Pai, vejam o amor de Deus, ele está pensando no amor que foi demonstrado através de Cristo. Então ele diz assim: olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Então eu preciso ver o amor de Deus olhando para a cruz, eu preciso olhar para Jesus, que essa foi a forma que Deus demonstrou o seu amor. Olha, irmão, João se certificou dessas verdades
pelos ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, o doutor da lei, Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos estava perdido dentro do judaísmo, dentro da religião. E ele foi evangelizado pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus aqui falou do grande amor, de ter mandado o seu Filho para morrer por Nicodemos, para morrer por mim e por você. E João, todo o seu embasamento, toda a sua teologia do amor de Deus, ele está certificado que foi demonstrado através de Deus ter entregado o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, eu li aí João 3,16, Evangelho. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus para com os seus filhos é eterno. Esse texto é muito lindo, se encontra lá em Jeremias 31, a parte B. Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Embora seja um texto que tenha vários sentidos, mas o sentido maior é a escolha de Deus, do seu povo. Deus amou o seu povo, o povo de Israel. Ele escolheu esse povo. E ele diz: com amor eterno eu te amei. Não é? Nós somos igreja do Senhor, amados e amadas do Senhor. O maior relato do amor existente nesse mundo é o amor de Deus. Um amor eterno. Deus é o Criador de tudo que há no céu e na terra. Por isso que nós lemos aquele texto lá do profeta Isaías. Ele é completamente livre e independente da sua criação. Ou seja, ele não possui qualquer necessidade, ele não possui nenhuma carência, ele não possui nenhuma privação. E dela não deriva qualquer benefício ao seu ser. Ele é completo. O ato de trazer o ser humano à existência foi movido pelo seu puro amor e pela sua pura bondade. Esse amor de Deus é eterno porque transcende o tempo. Não pode sofrer qualquer mutação, aumentar ou diminuir. É um amor que se manifestou não por causa das coisas boas que o homem pudesse realizar, mas preste atenção, mas apesar da desobediência sua e minha, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa idolatria, apesar do nosso egoísmo, apesar da minha e da sua hipocrisia, da nossa imoralidade, da nossa avareza, e enfim, seja que pecado que você queira colocar aí, tão presente na natureza corrompida de nós, pecadores e rebeldes, mas mesmo assim, Deus lhe amou. Deus amou a mim, Deus amou a todos nós. Vejam que grande amor de Deus, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por essa graça que nos alcançou. Esse amor é demonstrado e caracterizado na história da salvação, por sua iniciativa de procurar o homem caído. Gênesis capítulo 3, versículo 9, quando Adão e Eva desobedeceram, caíram, viram que estavam nus, eles se esconderam de Deus, e Deus vem ao encontro do homem e diz: onde estás? Adão, onde estás? A iniciativa é de Deus, um Deus missionário, um Deus que se importa com o pecador. Também por ele, com a sua longanimidade, com a sua paciência, conduziu o homem caído na desobediência e pecado, levando o homem e a mulher a refletir na sua real situação. Isso é amor. Gênesis capítulo 3, o versículo 11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? Ele leva o homem a uma reflexão, para que o homem entendesse: foi eu que errei, foi eu que desobedeci, não foi a serpente, não foi Satanás, fui eu. O homem precisava aceitar que ele errou, que ele caiu. Deus leva o homem a essa reflexão.
É o que o Espírito Santo faz conosco todo dia, quando nós erramos também, meus irmãos. Ele nos leva a uma reflexão. Não te falei que você não devia fazer? E por lhe prover a expiação através do seu Filho Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, meus irmãos, o descendente da mulher aponta para Cristo. O Filho de Deus que veio ao mundo por amor. Que morreu por nós, pecadores. O seu amor é plenamente apresentado ao homem por meio de Jesus Cristo, que assumiu a natureza humana para trazer salvação ao perdido pecador. Jesus, quando esteve aqui, ele encheu a boca lá na casa de Zaqueu. E ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Paulo, escrevendo depois nas suas cartas, ele vai dizer, do qual eu sou o principal. Eu e você precisamos perceber a grandeza do amor de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso é o que nos motiva a estar aqui reunido como igreja, como povo de Deus, adoradores, porque nós percebemos o grande amor de Deus. João quer que todos os verdadeiros filhos de Deus percebam que o fato de Deus ter amado os seres humanos caídos foi o seu grande amor, não foi um amor qualquer. Foi um amor sem igual, sem comparação nesse mundo, nada se iguala ao amor de Deus. João queria que os irmãos da Ásia e de todos os tempos, de todos os lugares, compartilhem de seu encanto e da sua maravilha, do amor. Mas, meus irmãos, qual é a causa da admiração do apóstolo em enfatizar o grande amor de Deus? Nós já estamos chegando por finalmente. Qual é a causa da admiração do apóstolo em enfatizar o grande amor de Deus? O fato de sermos chamados filho de Deus e de fato sermos filhos de Deus. Não tem como a gente falar disso sem falar de tudo que Cristo fez, né? Do amor, mas agora ele está dizendo que nós agora somos adotados. Agora nós temos uma família da fé, aleluia, que é a igreja. A palavra para filho aqui usada é teknon, e significa ser filho gerado. Por isso que ele fala que nós somos gerados de Deus. Como nós já antecipamos antes, a pessoa que recebe a Jesus torna-se um filho de Deus por meio de um nascimento espiritual. Então, filho é alguém que nasceu de Deus, né? E você sabe que a adoção de um filho acontece através de um processo jurídico. Mas a geração de um filho legítimo se dá por meio de um amor. Se você vai adotar um filho, é de maneira jurídica. Ele também só vai ser filho seu legalmente, né, na lei, se você registrar o seu filho. Mas o filho só pode ser gerado por um ato de amor. Isso é fato. Deus nos amou. Então a adoção dos filhos de Deus se dá por meio do ato do amor de Deus, enviar seu filho para morrer por nós e nos adotar como filho legítimo. Jesus explicou para Nicodemos isso. Se você puder abrir sua Bíblia, João, capítulo 3, de 6 a 8, muito conhecido. João, Evangelho de João 3, de 6 a 8. Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, que é o Espírito de Deus, é Espírito, tem vida. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, todo aquele que é nascido de Deus. Ele está falando do novo nascimento, ele está falando daquele que crê nele agora. Aquele que crê em Deus Pai, aquele que crê no Filho. E é por isso que Jesus, lá no final do seu ministério, capítulo 14 de João, ele vai dizer, credes em Deus? Credes também em mim. Aqui se esclarece sobre o novo nascimento que é produzido pelo Espírito Santo, nos tornando filho de Deus. Segundo, qual é a causa da admiração?
Primeiro, o fato de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. O fato de nós, como filhos de Deus, não sermos conhecidos pelo mundo. Preste atenção, eu fiz a pergunta, qual é a causa da admiração do apóstolo enfatizar o grande amor de Deus? Primeiro, porque nós somos filhos, de fato somos filhos de Deus. Segundo, o fato de nós, como filhos de Deus, não sermos reconhecidos pelo mundo. Ele diz, por essa razão, o mundo não nos conhece. Que razão? De sermos filhos de Deus. Está vendo, Alex? Que coisa que agora é de melhorar, parece que piora, né, para nós. Porque, irmão, diz aqui que nós não vamos ser reconhecidos, porque eles também não reconheceram a Cristo. Ser filho de Deus é uma identidade espiritual impercebível ao mundo. O sermos filho de Deus é estranho ao mundo decaído, é estranho ao mundo não regenerado. As pessoas que não conhecem a Deus não podem conhecer os que são nascidos dele, porque são diferentes, são lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles não conheceram a Jesus como o Messias enviado de Deus, o Salvador do mundo, não conhecem até hoje. Se não conheceram a Jesus, como vão conhecer a nós? Não conhecerão nós como filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Estão cegos, cheios de trevas, ao ponto de sermos odiados por eles. Jesus disse, capítulo 3 de João, diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Esse texto está lá, eu creio que em João capítulo 17. Tá? Agora, no capítulo 3, 13, o apóstolo João, 1 João, Evangelho, lá no capítulo 3, o versículo 13, João está repetindo esse ensinamento de Jesus. Tanto aqui no versículo 1 do 3, como no versículo 13, ele diz, irmãos, não se admire se o mundo odiar vocês. Não se admire se o mundo odeia vocês. Não fique admirado. É normal você ser quadrado. É normal as pessoas te verem diferente. Você é luz no meio das trevas. Você é sal que salga. Por mais que você queira parecer com o mundo, se vestir como as pessoas, se maquiar como as pessoas do mundo, usar um cabelo como eles usam, tatuar o seu corpo, seja o que você quiser colocar aí. Eu não estou dizendo para você o que é certo, o que você deve, o que não deve fazer. Mas por mais que você queira ser igual às pessoas lá de fora, se você realmente é nascido de novo, tem o Espírito Santo, você é diferente. E você vai ser odiado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Isto quer dizer que o mundo não só desconhece a natureza espiritual dos filhos de Deus, mas também odeia aos que se apresentam como filhos de Deus. A nossa filiação ainda não é visível, mas um dia será, meus irmãos. Um dia será. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Ah, irmão, vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Quando o Senhor Jesus voltar. Que vai ficar claro, diante da criação, diante de todo mundo, diante de todas as pessoas, quem são os verdadeiros filhos de Deus. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós. Aprendemos que ser filho de Deus é um ato do amor de Deus. Você não pode esquecer disso. Ser filho de Deus é uma concessão do gracioso amor de Deus. Aprendemos que um filho de Deus é alguém que nasceu espiritualmente. Não se esqueça disso. Você nasce como criatura, se torna filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aprendemos que Deus gera filhos e filhas espirituais motivados
pelo seu grande amor. Vejam, observe o grande amor de Deus. Aprendemos que a nossa filiação não é reconhecida pelo mundo. Então, você vai ser odiado. Eu vou ser odiado. Mas, meus irmãos, por termos percebido essa graça e sermos filhos gerados de Deus, enquanto vivermos nesse mundo, devemos praticar justiça. Não podemos esquecer disso. Porque nós somos luz. Nós devemos viver buscando praticar o que é reto, o que é correto. Se esforçando, e claro, de conformidade com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, com os valores de Cristo. E isso inclui também a nossa adoração a Deus. Tudo isso é culto a Deus. E nós fazemos isso quando cantamos aqui o grande amor de Deus. Quando engrandecemos o seu grandioso amor em nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. É isso que nós fazemos todo dia, até que Cristo volte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos motive, nos guarde, e que nós possamos continuar firme no Senhor. Domingo nós continuaremos, né, com o mesmo tema aqui, os verdadeiros filhos de Deus, se Deus assim nos permitir. Vamos ficar de pé, estamos chegando ao final, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos agradecidos, Deus, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos certifica do Teu amor, a Tua palavra nos certifica, Senhor, que o Teu amor foi demonstrado na pessoa de Cristo, que veio morrer por nós, morrer a nossa morte, para viver a nossa vida. Senhor, a Tua palavra nos certifica que por causa, Senhor, de sermos nascidos de Deus, de sermos filhos de Deus, nós somos odiados pelo mundo. Ó Senhor, mas mesmo assim nós temos que praticar a Tua justiça, nós temos que viver, Senhor, uma vida correta, nós temos que viver de acordo com a Tua palavra, de acordo, ó Deus, com os valores de Cristo. Pai, Tu sabe que nós somos pecadores, nós nos desviamos facilmente, Senhor, da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus Todo-Poderoso, que no poder do Teu Espírito Santo Tu nos mova cada dia para perto de Ti, cada dia mais santo, mais puro, cada dia mais parecido com Cristo, que a luz de Cristo brilha em nós a cada dia onde nós estivermos, porque nós somos do Senhor, nós somos filhos de Deus. Que o nosso testemunho, Senhor, seja um testemunho que toque as pessoas, que as pessoas possam procurar a razão da nossa fé. É o que nós te pedimos, Pai, cuida da Tua igreja, oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vossa vida e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Vocês podem se assentar, queridos. Irmãos, pedido pastoral para vocês. Você que tem tempo livre na terça-feira, venha orar conosco. Venha orar pela igreja, venha prostrar seus joelhos diante do Senhor. Você pode também estar fazendo isso em casa, mas esse momento é o momento da igreja estar reunida orando. Então, se você, esse é um tempo precioso, não vai lhe fazer falta, venha orar. Tem aqueles irmãos que não podem mesmo, né? Aqueles que trabalham, estudam, não tem como. Mas se você não está, venha orar, venha se prostrar diante do Senhor. Tá? A escola dominical, nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje foi muito boa a escola, né? Nós temos a média de 7, 8 irmãos, 10 irmãos participando, mas nós queremos contar com a sua presença também. Você é a igreja aqui de Penápolis, a igreja presbiteriana de Penápolis, né? Vamos nos motivar, vamos estar juntos, né? Para que outros percebam, né? E para que outros cheguem a essa igreja. Nós precisamos crescer. Nós aprendemos hoje, né, Diácono Ednilson, que todos nós somos o quê? Missionários, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi enviado para a igreja ser missionária, para a igreja fazer missões. Então, que Deus assim nos abençoe e uma boa semana a todos.
Espere eu chegar à frente aí para mim dar um aperto de mão. Mão, né?